Voltamos falando da derrota do Galo na Sul-Americana, hein? Segunda-feira não tá nada fácil pro atleticano. Que papelão que o Galo fez, hein? Enfrentou o Lanús em Assunção, jogou mal. Na verdade, o Lanús, né, nem foi uma equipe que ofereceu tanto perigo assim ao Galo. E o Galo bobeou, teve duas chances claras de gol para marcar ali com o Biel. Desperdiçou, foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o maior ídolo do time, o Hulk, perdeu. Biel também perdeu e, por fim, Vitor Hugo também desperdiçou a cobrança e o Lanús foi campeão da Copa Sul-Americana. PVC, é uma derrota que vai, acho que muito além desse jogo, né? Que mostra toda uma temporada problemática do Atlético, que passa pela formação do elenco. Eu estou perguntando para o PVC, mas já estou dando minha opinião aqui, tá? Pela formação do elenco, pela troca de treinador, um clube cada vez mais endividado, que atrasou salários dos jogadores. Os jogadores não chegaram a acionar a justiça, mas fizeram notificações contra o clube. A gente viu atrito de jogador com jogador, agora jogador discutindo com o torcedor. Foram muitos problemas ao longo dessa temporada. Perdeu o Rodrigo Caetano, né, para a seleção. E quem comanda o futebol, quem é que está à frente no futebol do Atlético? São muitos problemas, PVC. Você apontaria o quê? A que você atribui essa derrota do Galo na final da Sul-Americana? Acho que tudo isso como estrutura de equipe, que a gente estava falando agora há pouco sobre multar ou conversar e comprometer. Você tem que comprometer o vestiário. O Atlético não tem uma cara de compromisso de vestiário. Mas, isso aqui à parte, acho que o Sampaoli foi um técnico... O Sampaoli, eu acho... Às vezes as pessoas confundem um pouco da minha opinião sobre o Sampaoli, talvez porque eu me faça confundir. Eu acho que o Sampaoli tem uma qualidade como treinador gigantesca, mas ele peca nas relações pessoais. Por isso que eu falo tantas vezes sobre ele não falar bom dia, porque é verdade. Cara, se você chegar no teu ambiente de trabalho e não falar bom dia, o ambiente não vai ser bom. Então, eu acho que isso fez um time. No momento da carreira do Sampaoli, depois da mudança, ele tem 20 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. O número expressa o que é o Atlético. Ele não é um time caótico, mas ele não é um time confiável. É um time que joga 20 vezes e ganha 7. É por isso que ele vai jogar contra o Lanús, que parece mais frágil do ponto de vista de elenco e de investimento, e é um time mais organizado. Porque o Atlético não conseguiu chegar num nível de organização. O Atlético do sábado era um time no gerúndio. É o Arana que está melhorando, é o Hulk que está se recuperando, é o Rony que está se acertando, é o Dudu que está evoluindo. Todo mundo no gerúndio. Não existe um time coeso. Foi esse time que empatou 0-0, não conseguiu fazer um gol no Lanús. Até em termos de compromisso e comprometimento, né? O Atlético nunca levou a Sul-Americana ali com toda a garra e o esforço que poderia, né? Foi indo, foi avançando aos trancos e barrancos, chegou na final. Talvez tenha achado que o Lanús seria uma equipe mais frágil. De fato, não era uma equipe forte, mas mesmo assim, o Atlético não conseguiu superar. O Lanús é forte o suficiente para ter estado nas 2 últimas semifinais da Sul-Americana. É verdade. Mussetti. Ô Lu, o que eu penso, além dessa partida, né? O desempenho do Atlético foi semelhante ao que já vinha sendo o Galo na temporada, mas eu fico refletindo sobre o Sampaoli, que ele é um cara que ele não consegue se manter nos trabalhos muito por conta do que o PVC trouxe. Ele é um cara de relações dificílimas. Eu sempre gosto de falar sobre 2019, que foi o melhor trabalho recente do Sampaoli, o Santos vice-campeão, se não fosse pela campanha totalmente histórica do Jorge Jesus, o Flamengo, o Santos teria sido campeão pela pontuação que alcançou, um time que jogava muito bem, um elenco pouco estrelado. O Santos foi vice-campeão brasileiro, fez 4-0 no Flamengo na última rodada e os jogadores organizaram um churrasco porque o Sampaoli não ia renovar. Os jogadores respeitam o Sampaoli, entendem que ele é bom, mas eles não aguentam o Sampaoli por muito tempo, porque ele é um cara de difícil relação, que vai muito além do bom dia, porque ele não justifica as próprias decisões e o time dele sempre parece uma bagunça. Antes era esse caos. O Sampaoli mexe toda hora porque ele é gênio. Só que as coisas não estão dando certo e esse caos vira bagunça. Então, eu não consigo imaginar um bom ano que vem para o Atlético Mineiro, um bom 2026 com o Sampaoli. A gente poderia pensar, vai ter tempo de trabalho, pré-temporada, vai montar um elenco, mas me parece que já houve um desgaste nesse segundo semestre do Galo. Então, acho que o Atlético Mineiro tem que pensar muito bem na permanência ou não do Sampaoli, porque é um grande técnico, se a gente for falar da parte técnica dele, da parte tática, é um estudioso, conhece muito de futebol, mas que as relações não são boas. Eu acho que esse jogo é mais um retrato de como ele não conseguiu mobilizar o Atlético Mineiro, que tem bons jogadores, mas que não é organizado em campo.
Eu concordo com o que vocês falam sobre o Sampaoli, concordo com tudo, mas não coloco a maior responsabilidade dessa derrota na conta do Sampaoli. Porque é um clube, não só um time, mas um clube que vem de muitos problemas ao longo de toda a temporada e dos últimos anos. Acho que o Sampaoli até melhorou o time em relação ao Cuca, por exemplo. Mas mesmo ano passado, chegou em 2 finais, mas perdeu uma final de Libertadores de uma forma, assim, trágica ali com o Milito, que não soube o que fazer mesmo com um a mais desde o início do jogo. Todas essas questões de bastidores, de dívidas, a dívida se acumulando, uma relação distante com a torcida, acho que são muitos problemas. Então, eu coloco na conta da diretoria assim, um peso muito maior do que em relação ao Sampaoli. E os próprios jogadores, né? O Hulk que não vem entregando, você não pode depender totalmente de um Hulk mais aos 39 anos, mesmo que ele seja e sempre será um grande ídolo, já é um jogador de 39 anos, dá para você depender só do Hulk também. Aí o Hulk perde pênalti, o Biel também, né, foi muito mal durante o jogo, aliás, deu uma declaração também muito ruim depois do jogo, que ele fala que ele tinha na cabeça que ele ia decidir, mas ele não imaginava que ia decidir para atrapalhar o time. Já estava com a cabeça conturbada. Como é que um cara que está com a cabeça conturbada vai cobrar um pênalti decisivo, né? Então, enfim, são muitos problemas para a gente apontar. Sobre o Sampaoli, tem contrato até o meio de 27, falou que fica, que a ideia é um projeto de longo prazo. PVC, o que dá para pensar para esse Galo em 2026, que agora não tem a vaga na Libertadores, no Campeonato Brasileiro está muito distante, e um time que precisa de uma reformulação, na minha visão. O que você pensa do Galo para o ano que vem agora? Eu acho que o Atlético já fez uma reformulação para esse ano, né? Se você for pensar no elenco desse ano, era para ser um elenco de 1 ano e meio, 2 anos, apesar de ter jogadores veteranos como o Dudu. Mas você fez uma reformulação com jogadores veteranos, né? E que já não estavam entregando em seus times. O Dudu é veterano, o Rony não é tão veterano. O Rony está num período que o torcedor do Atlético acha que ele que ele muitas vezes não mostra ser um jogador inteligente, que isso atrapalha, mas ele é um jogador que tem o São Paulo está usando ele como jogador tático, né? De volta como ala direito, se sacrifica marcando para chegar na frente como ala. É uma outra função para o Rony. Eu acho que tem que ter uma reformulação de elenco, mas você tem que planejar que time você quer. Porque se às vezes você fazer o que o São Paulo chegou dizendo que não ia contratar ninguém. E já chegou depois dizendo que queria o Bruno Fux de volta. Porque não é contratar, mas é trazer de volta. Ou seja, nos primeiros 2 dias ele já estava falando sobre reformular o elenco. O Atlético não tem dinheiro para fazer a reformulação do tipo que o São Paulo faz. Então, primeiro o Atlético precisa entender o que é que ele quer ser no ano que vem. Isso implica ter o São Paulo ou não ter o São Paulo. E aí fazer ter alguém pensando no futebol também, né, PVC? Se vai ser o Brax ou se vai ser outra pessoa. Entender quem é que vai ser o diretor de futebol. E entender qual é a capacidade de investimento que possui. Porque a SAF não está andando pelas próprias pernas. Então, o que precisa ter? Um realismo. Precisa ter um entendimento de quanto tem de dinheiro para gastar e que tipo de jogador se quer, que tipo de time se quer montar. E para isso passa pelo técnico, se São Paulo fica ou se não fica.